Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver a terceira atividade de física, a terceira lista, e são sobre as leis de Newton. Então vamos dar uma lida aqui. Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água. A gente chamou de força 1, como está desenhado ali. Trazendo-a na direção do seu tórax, né? Então ele colocou ali, perto do tórax dele. A água, por sua vez, imprime uma força F2 para que ele se mova para frente. Né? Nós estamos tendo aí uma situação de um par de ação e reação. Ação e reação são forças aplicadas em corpos diferentes, porém têm mesma intensidade em sentidos contrários. Né? Foi isso que a gente aprendeu. Então, quando a gente for ler o enunciado, a gente tem que prestar atenção nisso. O que está acontecendo ali, né, com relação a esse movimento. Tá? Lembre-se, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, o corpo parado tem a tendência de continuar parado, o corpo em movimento tem a tendência de manter o seu movimento com velocidade constante. Né? A segunda lei é a fórmula, força igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei é a lei da ação e reação. Tá? Então, a gente, analisando aí as alternativas, vamos ler. Esse princípio, né, assinale A correta. Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece. Está errado. B, na inércia, lei da ação e reação. O nadador imprime a força à água para trás e a água empurra ele para frente. Epa, então já caímos aqui de cara na letra B. Marcou aí? Então, vamos pegar nossa listinha, a gente vai trabalhar com isso, né? Para revisar o conteúdo da semana anterior. Marcamos letra B. As outras são alternativas, que não falam nada como a letra D ali, ó, que coisa doida, né? Nesse caso, o nadador é que puxa o seu corpo, eu puxando eu mesmo, umas coisas assim muito fora de questão. Não daria nem para marcar. O nadador, na letra E, poderá mover-se, pois a força que ele aplica na água é maior do que a resultante das forças na água sobre ele. Não é maior nem menor, são forças aplicadas em corpos diferentes. Então não tem jeito, ó, só podia ser mesmo. A1, marque aí letra, resposta letra B. Tá ok? Bom, vamos pegar e observar agora a segunda questão. Deixa eu ajeitar essas canetas aqui, ó. Né? E aí vamos voltar lá. Questão número 2. Vamos ler de novo. É da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Tá? E ele fala assim: as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, em caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com o quê? Bom, quando a gente explicou lá na teoria, né, lembre-se, você, quando ouve nas reportagens, o pessoal fala que houve um acidente e o cara foi arremessado para fora do carro. Não é verdade. Lembre-se, da lei da inércia diz o seguinte: o carro é um corpo, se você não estiver preso a esse corpo, se você estiver sem o cinto de segurança, você não faz parte desse corpo. Você está dentro dele, mas não faz parte da massa. E aí quando o carro bate, o corpo, o carro parou. Você não. Pela lei da inércia, você mantém o movimento em linha reta, e aí, né, dá essa impressão de que você vai ser expelido, mas na realidade você manteve o movimento. Isso é a lei da inércia, é a primeira lei de Newton. A aplicação direta é um exemplo que a gente comentou na semana passada. Certo? Então, uma questão simples, e a gente volta e meia cai nessa pegadinha, né? Não é alguém, o carro não te cospe para fora dele. Marque aí A2, resposta letra A. Certinho? Bom, então, vamos observar a número 3 do ITA. Parece complicada, mas não é. Tá? Um corpo é impulsionado no vácuo sobre um plano horizontal sem atrito. Lá no vácuo não tem atrito nenhum, tal.
por uma força paralela ao plano que atua instantaneamente sobre ele. Nesse caso, né, pode-se concluir que, bom, pela segunda lei de Newton, tá? Se você tiver uma força é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos pegar e lembrar. Vou botar aqui um bloquinho, né? Eu coloquei um bloquinho que a gente acaba caindo neles, como um bom exemplo. Você aplica uma força, F de vermelho aqui, sobre essa massa. Se tem força resultante, isso é igual a massa total vezes a aceleração. O que o Newton falou foi que a resultante das forças pode ser calculada se você tiver a massa total do sistema. E só haverá força resultante se houver aceleração. Tá? Então, força, massa e aceleração. Lembrando que as unidades que a gente usa são as do sistema internacional. Então, força em newtons, massa em quilos. Vamos voltar lá. Então, letra A. O corpo adquire movimento acelerado, no qual permanece indefinidamente. O corpo segue em equilíbrio. Durante o movimento não atua força sobre o corpo. O corpo possui movimento retardado. Ou o corpo adquire movimento retilíneo uniforme. Tem que ser a letra A, porque indica que tem aceleração. Enquanto houver essa força, se essa força permanecer indefinidamente, né, a aceleração dele se manterá indefinidamente. Certo? O corpo não está em equilíbrio, porque aplicou-se uma força sobre o corpo e não tem nada para segurá-lo. Durante o movimento atua a força, é o enunciado, tá? Ele falou que por uma força paralela ao plano, então não tem como não ser. Então, a letra D, movimento retardado, né? Se o corpo for impulsionado, né, e se ele estava em repouso, ele vai acelerar, tá? O corpo adquire movimento retilíneo uniforme a partir do repouso. O movimento retilíneo uniforme é aquele com velocidade constante, a gente viu lá no primeiro trimestre. Não tem aceleração o movimento retilíneo uniforme, certo? Então, como é que ele está parado e vai adquirir movimento? Se ele adquirir movimento, ele teve aceleração. Né? É meio lógico isso. Tá? Como que ele estava em repouso, adquiriu movimento. Certo? Está em movimento uniforme? Não pode. Portanto, podemos marcar, né, somente a letra A. Tranquilo? Não foi difícil, né? Só que a gente tem que interpretar muito bem o português da questão e as condições que ele está colocando para nós, certo? Porque aí a gente vai lá e lê essas questões. O corpo fica em movimento uniforme? Não pode ser movimento uniforme a partir do repouso, certo? Agora, se ele falasse que a força atua instantaneamente, se eu interpretar assim, é só naquele instante, aí eu posso considerar que é a letra E. Então é uma questão que o português foi determinante ali, tá? O português. Porque quando ele fala assim, a força atua instantaneamente, né? Dá um impulso e ele mantém a velocidade. Então tinha aquela que precisava ser mantida. Uma parte que a gente não estava lendo ali, mas veja, foi o português da frase, certo? Então, essas interpretações assim são muito comuns nesse tipo de questão, tá? E a gente fica sempre analisando em função dos detalhes. E lembre-se, olha, se você atua uma força e para, a aceleração só existe se tiver a força. Enquanto tiver a força, tem aceleração. Depois que a força deixa de atuar, aí não tem mais a força. O corpo não vai parar porque não tem atrito, não tem nada para segurá-lo e vai manter uma velocidade em linha reta constante. Certo? Então, se a gente observar lá instantaneamente, né, se eu entender como instantaneamente só num instante, então seria a letra E. Agora, se eu fosse interpretar que ele estava eternamente atuando a força, aí seria a letra A. Mas a expressão é instantaneamente, só naquele instante. Tá? Então teria que ser não a letra A, mas a letra I. Português foi fundamental aqui. Tá? Beleza? Cuidado com as pegadinhas, né? Embora seja uma questão que não tenha cálculo nenhum, a gente tinha que ler ela com bastante atenção, porque senão a gente ia cair sem perceber a mudança ali nas condições. Certo? Vamos ver a questão 4. Durante uma faxina, uma mãe pediu ao filho que o ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho diz ter aprendido na escola
que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocar em movimento. Olha, o garoto não queria trabalhar, né? Porque além de não ajudar a mãe dele, mesmo que ele não conseguisse, ele tinha que ir lá. Né? Vamos respeitar. Agora, ele dizer que não vai conseguir porque a terceira lei de Newton diz que se ele faz uma força, a reação é igual e não movimenta. Isso é uma interpretação errada da lei de Newton, muito errada. A gente falou isso lá durante a aula. Então imagina o seguinte, quando a gente anunciou a terceira lei de Newton para vocês, eu até coloquei lá um boxeador batendo na parede lá, né? Lembra? Então ele aplica uma força, ele dá um soco no corpo, a parede é um corpo, e a mão dele, né? Ele é outro corpo. São corpos diferentes. Você aplica uma força de ação, empurrando a parede para frente ali na horizontal. Vamos dar valor 100 newtons, tá? Para frente positivo. E aí, essa é a ação. Toda ação, a gente sabe que tem uma reação. Contrária, eu vou colocar aqui nessa cor diferente aqui, ó, no mesma intensidade, 100 newtons, tá? É uma reação 100 newtons, só que ela no sentido contrário. Se a primeira é 100 positivo, a segunda tem que ser 100 negativo. Sentido contrário tem que ser menos 100. Certo? Aí o cara fala, mas aí não está certo, professor. Porque se eu somar mais 100 menos 100, não dá zero? Não, de forma alguma. Porque você não pode somar forças que atuam em corpos diferentes. Pensa comigo. O corpo parede recebeu a ação. O corpo parede. Tá? Esse par de ação e reação não se anula nunca. Por quê? Porque são aplicados em corpos diferentes. Simples assim. Tá vendo? Estão muito próximas, né? Estão muito próximas. Mas a ação empurra a parede e a reação empurra a mão do nosso boxeador. Foi esse exemplo que a gente fez. Então, quando você puxa algo, você puxa, sei lá, vai arrastar um armário, você puxa o armário puxa você. Não se anula. Porque são em corpos diferentes. Igualzinho esse exemplo aqui. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Porque dá até um número, né? Mais 100, menos 100, tá certinho. Só que, embora seja mais 100 e menos 100, eu não posso nem somar em 1 nem subtrair forças que estão em lugares diferentes. Eu só posso somar e subtrair forças que estão no mesmo lugar. Tá? Estão no mesmo corpo, atuando sobre o mesmo corpo e não em corpos diferentes. Uma vez que a gente vê isso, a gente fala qual argumentação a mãe deverá apontar o erro de interpretação do garoto, para ela apontar. Bom, ela podia apontar o chinelo para esse cara, mas na realidade a gente vai ser mais a menos aí. Seria a letra E, ó, o par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Seria a melhor situação. Certo? Uma explicação perfeita. Pode marcar aí letra E. Tá legal? Marque letra E. Já é. Então vamos marcar e ir para a próxima questão. Tá? Então vamos lá e marquei. Certinho? Então vamos olhar o que nos mostra a questão número 5. Tá? A questão número 5 fala: um corpo de massa 4 kg está em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Ele me deu a massa e ele me deu a força. Calcule o valor da aceleração adquirida por este corpo. Certo? Então vamos lá, vamos pegar a nossa anotação aqui. Ó, número 5. Vamos colocar um bloquinho para representar esses 4 quilos. Olha lá, ó, o meu bloquinho, 4 quilos. E dentro dele a massa, lá fora eu vou colocar, empurrando o bloquinho, a força. Tá?
Então está aqui a força, ela vale 60 newtons. E vamos usar a segunda lei de Newton para determinar essa aceleração. Vamos lá? Então vamos pegar a formulazinha. É só jogar e aplicar a segunda lei de Newton, conhecido como princípio fundamental da mecânica. Força resultante é igual à massa total do sistema dividido, aliás, multiplicado pela aceleração. Ok? Então vamos pegar. Qual é a única força? Porque fala força resultante, é a força 60 newtons. Se tivessem outras, eu ia ver se ia somar ou subtrair. A massa total só tem um corpo, é 4 kg, vezes a aceleração. O 4 está multiplicando, né? Então esse 4 passa dividido no 60, igual à aceleração. Se você dividir 60 por 4, vai dar 15 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade oficial de aceleração no sistema internacional. Tá bom? Ou seja, você já matou a questão, porque essa não é de alternativa, né? Eu só apliquei a segunda lei de Newton sobre o corpo. E é bem interessante você lembrar que é força resultante, porque podem existir muitas forças. É massa total, porque podem existir muitas massas. E aí você acha aceleração. Só haverá aceleração se houver força resultante e vice-versa. Né? Uma coisa leva a outra. Joia? Então, a gente tem que voltar e ver a próxima questão. Certo? Questão número 6. Uma pessoa que na Terra possui massa de 80 kg, qual o seu peso na superfície da Terra e na superfície da Lua? Considere a aceleração gravitacional da Terra 9,8, então em vez de 10 ele mandou adotar 9,8 metros por segundo ao quadrado, e da Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Olha, você lembra que a gente falou que força, o peso é uma força. Não confunda massa com peso. Né? A massa é em quilos, o peso é em newtons. Quando você sobe numa balança, você não vai se pesar. A balança te dá a sua massa. Por incrível que pareça, você vai se massar. Só que ninguém fala assim. Tá? Ninguém mesmo. Então, a gente, sabendo que peso é uma força, qualquer força pode ser escrita no formato massa vezes a aceleração. Certo? Esse é um exercício que eu tinha que lembrar do como se calcula o peso. Lembra daquela história? Quer perder peso? Vai para a Lua. Por quê? A sua massa não muda, mas na Lua a gravidade é menor, seu peso será maior. Será menor, desculpa. Né? Quanto menor a aceleração da gravidade, menor é o peso. Então eu separei aqui massa 80 kg, isso é universal. G da Terra 9,8, G da Lua 1,6, e eu vou usar a segunda lei de Newton ali. Lembrando que o peso, pela segunda lei de Newton, o peso é uma força, é igual a massa vezes a gravidade. Ou a aceleração da gravidade. Você vai ter que fazer duas continhas. Uma com o G da Terra e outra com o G da Lua. Só isso. Ele pediu para você calcular os pesos em cada um dos casos. Na Terra, seria 80 kg de massa, vezes a gravidade da Terra, que é 9,8. Certo? Então, vamos calcular aqui, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, deu 784 newtons. Veja, é em newtons o peso. Tá? Unidade do sistema internacional. Peso na Lua é a massa vezes a gravidade da Lua. Simples assim. Então, 80 quilos vezes 1,6. Né? E se você for multiplicar 80 vezes 1,6, né, vai dar peso na Lua igual a 128 newtons. Né?
Achamos aí os dois pesos, repare que a massa é a mesma, a pessoa é a mesma, só que ela saiu aqui da Terra, foi para a Lua, seu peso diminuiu. Porque lá na Lua a aceleração gravitacional é menor, certo? Na Terra é maior, na Lua é menor. Depende do G de cada planeta. E dessa forma, resolvemos aí a questão número 6. Deu para entender? Cuidado, não confunda peso com massa, tá? Massa em quilos, peso em newtons. Isso dá muito galho, o pessoal acaba confundindo essas coisas. Peso e massa, tá? E vamos à questão número 7. Fala assim, um carro com massa 1000 quilos partiu do repouso e atinge 30 metros por segundo em apenas 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Está dizendo que a velocidade é constante. Que no movimento uniformemente variado, a velocidade é constante. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Porque se esse carro estava em repouso, velocidade zero, foi a 30 metros por segundo, ele teve aceleração. E se ele teve uma aceleração constante, ele tem uma força constante atuando sobre ele. Então tem que separar isso, tá? Vamos separar os dados para essa questão número 7. Então vamos lá. A massa é 1000 quilos. A velocidade inicial é zero, ele estava em repouso, importante isso, né? Vamos escrever isso. E a velocidade final é 30 metros por segundo. Se aumentou a velocidade ou se diminui a velocidade, tem aceleração. Certo? E ele me deu o tempo que foi necessário, 10 segundos. Como ele pede a força depende da aceleração, gente. Força é massa vezes a aceleração. Você quer achar a força resultante? Primeiro você tem que achar a aceleração, porque a massa já foi dada. Né? Nós temos que calcular isso. E para calcular a aceleração, né? Lembrando aqui a segunda lei de Newton, olha lá. Vamos separar de novo, vamos colocar na ordem do nosso raciocínio. É massa total vezes aceleração. São duas etapas esse exercício. Eu vou terminar na segunda lei de Newton. Né? Termina aqui. Só que eu preciso achar a aceleração. Mas nós já vimos o cálculo da aceleração. Você lembra? Em listas anteriores, aí, é ΔV sobre ΔT. Como é mesmo? ΔV é a velocidade final menos inicial dividido pela variação do tempo. O tempo gasto já foi dado, é 10 segundos. Agora o ΔV eu tenho que fazer V menos V0. Nesse caso nem vai dar diferença, porque a velocidade inicial é zero. Certo? Fica 30 menos zero. Mas vamos deixar aqui para você estudar, para você entender cada termo. Né? Então vamos lá. A aceleração é igual a 30 menos zero dividido por 10. 20 sobre 10, né? Desculpa, 30 sobre 10 dá 3. Não, 30 menos 0 dá 30. Achei a aceleração? Agora eu vou lá, substituo e rapidão calculo a força resultante. A força resultante é igual à massa total, que são 1000 quilos, vezes a aceleração que eu acabei de calcular. Portanto, vale 3. Certo? Bom, 1000 vezes 3 dá 3.000 o quê? Newtons. 3.000 newtons. Só isso. Portanto, matamos a questão. É uma questão aberta. Eu só tinha que calcular mesmo. Fizemos primeiro a aceleração, depois a força resultante. Certo? Porque dependíamos do valor da aceleração, que nós não tínhamos. Tá? Não é de alternativa, é uma questão simples, né? Mas que já envolvia o conceito de aceleração que nós vimos em bimestres anteriores. E vamos separar a última questão. Tá? Olha, tem dois bloquinhos, um de 10 quilos e outro de 5 quilos. Eu vou colocar os dois bloquinhos aqui, tá? Porque houve um erro aí, não saiu o valor da força. E tinha que ter saído, não sei porquê, mas era outra figura. Mas, tudo bem. Olha, essa força tem que ser fornecida. Tá? Se você quer achar a aceleração, ele tem que te dar força. Força resultante igual a massa total vezes a aceleração. São três termos dessa fórmula.
Para você achar um deles, você tem que ter os outros dois. Tá? Então eu vou completar na figura na hora de resolver aqui, para que a gente tenha condições de resolver. Tá bom? Outra coisa importante é respeitar as unidades. Lembra? Força em newtons, massa em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Se você não transformar, está em gramas, não vai bater. Você tem que fazer dentro do sistema internacional. Aí sim. Então tá lá, eu vou colocar um valor de 90 newtons, tá? Para dar um valor redondo. Então, tem que colocar lá na figura, tá? Eu vou colocando aqui para vocês, tem que colocar. E aí a gente, tendo a força, temos duas massas, 10 kg e 5 kg, nós temos condições de calcular a aceleração, tá? Então vamos deixar aqui qual o valor da aceleração. Uma interrogação, força resultante é igual à massa total do sistema vezes a aceleração. O sistema está amarrado, a aceleração do A é igual a do B, a mesma aceleração do sistema inteiro. 90 é igual. Massa total. É a soma. Massa não tem essa de subtrair, é sempre soma. Tá? Então você vai pegar a massa do A mais a massa do B. Certo? Ou seja, 10 quilos somados com 5 quilos. Bom, vezes a aceleração. 10 mais 5 vai dar 15. Então, 15 vezes A. Repara que esse 15 está multiplicando, vai passar dividindo 90. Certo? E aí, você tem 90 dividido por 15 dá 6. Então, achei a aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Achamos. Então, foi falha nossa, a gente colocou ali a força e aí você determina. Tá ok? Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Valeu? Bons estudos, dê uma revisada, vamos tentar refazer isso. Certo? Até mais, pessoal.